O primeiro culto, eu lembro, tinha um culto que veio o pastor Schwartz, veio todo mundo, encheu. No segundo, aí só tinha 8 pessoas. Nós tínhamos muitas pessoas de Cascavel, né? Vieram muitas pessoas do primeiro culto. Eu lembro do pastor Arnoldo que ministrou a palavra, né? O Marcos estava então empossado como pastor. Nós éramos responsáveis pela congregação, sempre fomos nós, o Carlos e a Solange, pelo pastor Arnoldo, responsáveis pela Igreja Brasil para Cristo, congregação de Cafelândia. Primeiro culto, eu lembro que tinha bastante gente, que veio o pessoal de Cascavel, veio o pastor Arnoldo, veio o Eduardo, veio uma galera de Cascavel. Aí depois no outro culto daí que foi bem pouquinha gente. Não tinha projetor, né? Tinha um retroprojetor. Nossa, tinha um retroprojetor. Nossa, era um parto ficar imprimindo aquilo. O retroprojetor, ele não tem a imagem no computador, né? É as folhinhas. Então tinha que ficar passando, ele joga uma luz de baixo. Aí quando você ia passar, às vezes você deixava o dedo muito perto, ele já queimava o dedo, você tirava rapidinho. A gente recebeu a doação lá da Silvane. Silvane, que era o violão dela. Ela doou quando a gente fez essa passagem, né? Quando o pai fez o culto lá. Foi meio que acho que foi. Não foi uma despedida, né? Não, mas foi uma oração que o pastor Arnoldo chamou a nossa família toda lá em cima e foi orar abençoando esse novo projeto que estava iniciando. Ela pegou e doou o violão para a igreja e daí a gente trouxe. Só que no início o louvor era só o Marcos e Lidiane, né? Era só o Marcos e Lidiane. Não tinha Lidiane. mais ninguém. E também a consagração como pastor na Igreja Brasil para Cristo, por insistência do pastor Arnoldo, né? Eu sempre fugi disso quando ele me comunicou, olha, o teu nome está lá para pastor, combina com a Solange, vocês têm que estar lá, você vai ser consagrado a pastor. Coincidentemente, esse foi o último ano de contrato na Copacol também, e então foi um ano relevante. Eu queria parar com os negócios aí, acabar tratando somente com igreja. Mas não foi isso que Deus direcionou, né? Deus direcionou para dar continuidade. A gente foi participar de uma convenção no UDF, em Sumaré, São Paulo. Fomos toda a família, uma convenção, uma conferência do aniversário da família. E lá, uma conversa com o seu Jorge Nishimura, eu agradecendo a ele por todo o esforço que eles tinham feito, pelos cursos que nós já estávamos fazendo, como criar seus filhos, né? E os outros, e eles estavam acrescentando muito a nossa família. Né? Em Cascavel, fazíamos na igreja o Brasil para Cristo Cascavel, passávamos os cursos, éramos facilitadores lá, e o seu Jorge comentou, olha, existe um grande desafio para nós agora, é levarmos essas verdades do Evangelho para fora das 4 paredes da igreja. Nós atuávamos como facilitadores nos cursos lá na Igreja Brasil para Cristo São Cristóvão. E aquilo foi muito forte no meu coração, porque eu já tinha essa demanda. Na verdade, nós fomos ganhos para Cristo fora do ambiente de igreja, depois que nós fomos frequentar isso e que nós acabávamos reproduzindo aqui. Eu lembro que daí a gente chegou na verdade era em outro refeitório que eles estavam almoçando, era no horário de almoço, a gente chegou nesse refeitório, aí o Dinarte, que é um dos diretores lá da UDF, da parte do Como Criar Seus Filhos, já conhecia o pai de algum tempo, o pai e a mãe, e aí ele apresentou o Jorge Nishimura, aí eles começaram a conversar e tal, o Jorge falou sobre a questão de levar esses cursos da UDF para fora da igreja. Então a UDF trabalha muito com parcerias com igrejas e ele falou, não, a gente precisa achar uma forma de levar isso para fora, para a comunidade, para conseguir alcançar mais pessoas. E daí nisso já estava começando o trabalho aqui em Cafelândia, dos estudos, das coisas, e como o início foi muito o Carlos na empresa, dentro da Copacol, ministrando o pessoal, dali que veio toda a galera. Então, a gente já tinha esse negócio de, vamos levar o evangelho, meu pai sempre teve isso, vamos levar o evangelho para fora sem ser igreja. E aí, quando o Jorge Nishimura falou isso, ele falou, tá aí a oportunidade, já vamos criar uma associação. Nós tivemos, nesse prédio que a gente alugou, a gente foi fazendo modificações, foi fazendo alterações, né? Então, construir o banheiro e uma copa foi importante, tinha um banheiro só, era pequeno, então vamos fazer 2 banheiros. Apareceu um rapaz lá com uma enxada, que era mais pesado que a pessoa que carregava a enxada, mas foi importante, muitos colaboraram, né, nesse período. Era só pedra lá e mato, né? Daí, eu não sei porquê na época, daí pediu para fazer a cozinha lá, daí eu fui ajudar. Era eu e o Cláudio lá, com a enxada de cabo de ferro lá, de uns 30 quilos, aquela enxada. Eu lembro que o Cláudio era muito bom, ele tinha uma maquita lá que cortava tudo lá que ele fazia. E ele foi, né, conversando, uma amizade com ele ali e tal, e fomos construindo,
Depois ele parou, não sei o porquê também. Era um trabalho voluntário, meu e dele também. Aí veio o pastor Isaías, pai do pastor Eliakim. Isaías. Aí ele deu um fato interessante, né? Que daí teve um dia que eu tava ajudando ele lá, eu saí do serviço e ia ajudar ele lá. Daí ele tinha que voltar no outro dia. Aí eu falei assim, podia pousar lá em casa. Ele, sério? Ok. Aí eu liguei pra Ju e falei, o pastor vai pousar em casa. Você nem conhecia ele, né? E eu já conhecia ele dos encontros com Deus, né? Ele foi pousar em casa, né? Foi uma bênção, né? Eu senti bem honrado, um pastor. Sim, Nunca um mas eu fiquei pastor... desesperada, né? O que o pastor vai comer aqui em casa? O pastor Meu come, Deus! o pastor come. Eu lembro do piso, muita gente não sabe por que o piso era tudo estranho, né? Mas o piso é que a gente não tinha dinheiro para comprar o piso, a gente tava gastando tudo que tinha ali. Tava tentando negociar com o proprietário para negociar no aluguel, e tinha um piso ali que era de granito, que é cada um de uma cor, de cada tamanho diferente. Aquilo ali era porque a gente vendia piso na empresa, e aquilo lá era mostruário. Representava, né? A gente tinha representação de piso para supermercado. Conforme a gente foi participando ali, aprendendo a partir dos estudos, né, que tinha na terça-feira, daí o culto, foi vindo o entendimento a respeito da ceia, né, o que era ceia, e nunca foi proibido, assim, por exemplo, teria que ser batizado para ceiar, né, e então era aberto, mas sempre trazido muita consciência da responsabilidade, da seriedade de ceiar. E nós participávamos, já estava assíduo, né, bem assíduo, o Osmar estava participando comigo. E eu estava sendo confrontada, né, dentro de mim. Eu reconheço muito, assim, isso a gente comenta até hoje, assim, que foi um cuidar de Deus, sabe? Para as nossas vidas, né? Porque foi realmente muitos processos, por exemplo, desde a parte de atitudes, de vestimentas, de uma encorajar a outra. Então, eu creio, assim, que foi um cuidado de Deus para nos incentivar a avançar mais rápido, né? Eu e a Mayra já estávamos há mais tempo, mas foi a Monique que nos empurrou pro batismo, por exemplo, né? Que ela já chegou chegando, né? Falou, não, já vou batizar, tem que batizar, então vamos batizar. Como a gente tinha uma amizade fora e a gente continuava, a gente queria manter as nossas amizades fora e a gente continuava ali. Só que a gente queria ponderar algumas coisas. E todo mundo já estava percebendo que a gente estava querendo ponderar. Só que teve uma das festas que a gente foi, uma das reuniões que a gente fez com as nossas amigas, que eu vi um posicionamento da Mayra. Que a Mayra não quis beber bebida alcoólica. E daí, quando eu vi que ela não quis beber bebida alcoólica, eu falei, pá! Perdemos um soldado. Vai virar crente. Eu e a Monique ainda estava assim, né? Porque a gente ainda oscilava, sabe? A gente oscilava bastante, porque a gente não queria desagradar as pessoas. E eu lembro que ela se posicionou. E na hora que ela se posicionou, eu falei, tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo, né? Ao mesmo tempo que houve um momento, assim, que eu fiquei na repulsa, tipo, tá acontecendo. Mas aquilo também nos motivou, né? Então, uma sempre motivou a outra, sabe? Tanto é que a gente até brinca, né, que elas falam que eu que tomei a decisão, mas é que foi assim, tipo, do estudo até a gente tomar essa decisão, foram alguns anos. Aí, na medida que a gente estava congregando e ceando, então isso foi confrontando o meu coração, né, a respeito de não estar... Eu me sentia não de acordo com a lei. Eu não tinha o entendimento ainda de que isso era uma profissão de fé, que era uma decisão. No meu coração, eu já tinha aceitado Jesus. Sabia que teria ali o batismo, mas não que o batismo significava a decisão final, né? Mas aí isso foi me confrontando também, de novo, de dentro para fora, né? Eu fui sendo despertada para isso, e daí a Aline e a Monique também, nessa época, também estavam tendo um despertamento, um confronto ali, e a gente, numa conversa, coincidiu que as três ia e o Senhor foi tratando com cada uma individual, mas aí na conversa a gente tomou a decisão, né? Eu lembro, assim, que foi depois de um culto e foi o Carlos que estava pregando, né? E nesse culto eu senti meu coração assim, tudo na garganta, tipo assim, é agora que você vai ter que... E terminou o culto, eu já fui nas duas na frente. Eu falei, eu vou batizar. Vamos ou não vamos?
né? Então, assim, naquele culto eu tive a convicção, né? Já estava meio em dúvida, mas aí eu tive a confirmação naquele culto. E então, nessa sede de querer fazer as coisas tudo certo, a gente queria tomar essa decisão, né? A gente queria ir para as águas. É que foi lá na sociedade rural, né? Foi lá na sociedade rural, o primeiro batismo lá no Rio No Rio Melissa. Melissa. Não foi onde a gente fez a maioria dos batismos posteriormente, não foi naquela cachoeirinha, foi no rio mesmo. Lá embaixo. Foi lá embaixo, tanto que eu lembro de Que tinha que passar de por ficar baixo da grade. Tinha que passar por baixo da grade, tinha que ficar segurando um galho. É, pra conseguir Um descer cipó, no barranco não lá. lembro se era um galho ou É. um cipó, mas tinha que ficar segurando lá pra correnteza não levar. E veio uma galera de Cascavel, veio bastante gente, veio todos verdade. os jovens de Cascavel, do São Cristóvão, do Clarito, veio uma galera que deles vieram com violão, pra cantar, um monte de coisa, veio o pastor Arnoldo, o pastor Ailson. Como aqui a gente estava iniciando tudo, então eles vieram dar esse apoio logo no início e foi bem marcante. Isso, na igreja foi um colega de trabalho, né, que é amigo, já quase bem amigo, posso dizer assim. E na época eu estava pregando a palavra para ele, né, falando do Senhor, do Evangelho do Senhor, contando a minha vida, o meu testemunho. E ele tinha umas coisas, situação na família dele, falando. E eu falava para ele muito, vamos na igreja e tal, e ele acabou indo numa igreja, que é o PPC hoje. Aí um dia ele falou, me convidou para ir. Daí eu não tinha como, eu estava sempre falando para ele, né? Daí eu falei, não, então eu vou lá, tá bom, tal dia eu vou lá. Aí nós somos toda uma forma culta, de outra tradição de outra igreja, né? Chegamos lá no dia e coincidiu com a nossa vontade, né? Da minha e da minha família, que nós já queria procurar um lugar para congregar, né? Que cada um tem um aprisco, né? Uma maneira, uma forma, né? E isso coincidiu, nós estamos ficando. E daí conhecemos a igreja através dessa forma. Deu tentar evangelizar uma pessoa, ela já estava indo nessa igreja e acabou eu indo para a igreja. Que fui evangelizar e eu fui para a igreja lá dele. Sim, eu acredito que foi também muito bom por causa da salinha. Na igreja que a gente veio não tinha sala para as crianças na época, né? Então, nós morávamos num sítio, né, em Cafelândia, bem dentro da cidade mesmo. Mas nessa fase nós não estávamos nada bem. Estava cheio de problemas financeiros, problemas no casamento. A gente teve um período que nós ali chegamos, eu não vou dizer separar, porque não houve longos dias, mas eu saí de casa e problemas espiritual. E como nós morávamos no sítio, cuidava de aviário, a gente não podia estar saindo muito para ir para a igreja. Mas aquele dia o Fernando ficou em casa com a Manu, que era bem pequenininha ainda, e eu peguei o Samuel e eu fui para a igreja, para o culto, da igreja quadrangular. Mas eu lembro que antes disso, nós passávamos ali no Parque São Paulo, onde é a nossa igreja, e não tinha placa, não tinha nada, era um prédio. E nós falávamos assim, aqui é uma igreja. Ah, será que é a igreja da Paola, né? Que era a igreja que a Paola ia numa igreja, a gente conhecia a Paola desde a loja. Será que é a igreja da Paola? Ah, um dia vamos vir visitar. E sempre tinha aquela curiosidade. E quando esse dia que eu estava saindo para o culto, quando eu peguei ali a Rua da Mânica para ir para a Quadrangular, eu senti no meu coração, eu não vou para a Quadrangular, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, cheia de problemas, bem angustiada, bem deprimida. E quando eu cheguei lá, não conhecia ninguém, bem pouquinha gente, muito pouca gente mesmo tinha. Aí eu me lembro que estava lá a Lidiane, o Marcos, o pastor Carlos, Solange, algumas pessoas, a Aline, Monique e tal. E aí eles vieram nos receber. E ali eu fui muito tocada, porque ali o que mais me chamou a atenção, eu recebi um abraço. E aquele abraço, ele mudou a minha história, né? Daí acabou o culto, aí a Lidiane falou para mim assim, perguntou aonde eu morava, e eu morava ali perto da Aircall. Aí ela falou assim, olha só, e vai ter uma formatura do curso CRAU de finanças. Ela explicou o que era. Vocês não querem ir? E aí ia ser numa sexta-feira, né? E aí eu falei assim, eu vou ver com meu esposo e tal, vou convidar. Sim, passa o seu contato que eu vou passar o horário e o dia certinho para vocês estarem participando. Aí eu saí dali muito empolgada, né? Muito animada, feliz, porque eu recebi todo aquele carinho, aquela hospitalidade. Aí eu cheguei em casa e falei, Fernando,
Eu não fui na quadrangular, eu fui lá naquela igreja, lembra que eu comentava assim? E vai ter uma formatura de finanças, vamos! E aí ele falou assim, não, nós vamos sim. Como ela falou, a gente estava passando um momento delicado da nossa vida. Espiritual estava bem abalado, ministério a gente tinha deixado de lado, problema financeiro gigantesco. Nós tínhamos abrido falência de uma empresa que nós tínhamos aberto. E ela foi nesse abençoado culto. E eu não quis ir e também não podia sair, porque a gente tinha compromisso com a Manu. E quando ela chegou em casa, ela falou, olha, fui num lugar que foi muito bom, uma igreja, lembra aquele lugar? Eu falei, sim, foi muito bom. E esse pessoal, eles trabalham com alguns cursos e junto de uma associação, e vai ter uma formatura na sexta-feira. Isso foi no início de novembro, ali no mês de novembro. E coincidiu que eu estava sem frango. Estava sem frango. E ele falou, mas do que é essa formatura? Um curso de finanças. Que me atraiu foi o curso de finanças. Por quê? Eu estava vindo de uma situação financeira precária. E eu precisava organizar a minha vida financeira. E a vida financeira tinha bagunçado toda a nossa vida. O casamento estava abalado, o espiritual estava abalado. E a gente foi. Aceitei o convite, a gente foi. E ainda mais falar que tinha uns comes e bebes, falou, opa, melhorou. E a gente foi nessa formatura. E chegando lá, o que mais me chamou a atenção foi os testemunhos. Os testemunhos daqueles que estavam formando, pessoas que me impactaram e marcaram, foi o testemunho do Osmar, que estava se formando no curso CRAU, a Monique, a Aline, que estava se formando, a gente conheceu essa galerinha ali já. E eu, pelo menos, né? E tudo que eles falavam, como eu tinha conhecimento da palavra, era muito forte, porque eram princípios bíblicos que a gente conhecia, mas eles estavam ensinando, falando, testemunhando na prática. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus, que tremendo isso aí, que bagagem esse povo adquiriu com esse curso. E aquilo foi me impactando. E quando chegou no momento do comes e bebes, fomos lá, comemos e a gente cumprimentou um pessoal, o outro. E nesse momento, quando a gente estava quase para vir embora já, estava quase encerrando a formatura, veio um senhor no meu... Na época não era tão senhor, mas ele veio na minha direção, ele tinha cabelos pretos na época. E ele veio na minha direção chorando, assim, com os olhos cheios de lágrimas, lagrimejando. E ele olhou para mim e pediu para mim se ele podia me dar um abraço. E assim, esse abraço foi tudo que eu precisava. E digo mais, foi um abraço que eu nunca tive em toda a minha vida. Porque eu nunca tive abraço de pai, de amigos verdadeiros, de familiares, e aquele abraço foi tudo que eu precisava. Era o que eu necessitava naquele momento. Porque a gente estava passando por momentos difíceis e de uma certa forma a gente estava meio que abandonado de pessoas para cuidar de nós. E naquele abraço eu senti cuidado, eu senti carinho, eu senti preocupação e eu senti um alicerce a qual eu poderia me apoiar. Ela se sentiu atraída à igreja porque a igreja tinha um trabalho para crianças e já era uma necessidade que nós tínhamos, que as nossas crianças eram uma bênção, continua sendo uma bênção, mas eram pentecostais, agitados, e a gente nem conseguia participar de cultos em outro lugar que a gente ia. E aquele lugar simplesmente acolheu nossas crianças e a Tati chegou dando testemunho e nisso, essa pessoa era o pastor Carlos, que né, me deu esse abraço. Ele marcou uma visita para o domingo, para ir lá no sítio onde nós morávamos nos visitar. O Marcos e a Lidiane também foram, conheci eles também na formatura, a gente se conheceu ali. E no domingo apareceu o pastor Carlos, pastor Marcos, pastora Lidiane e pastora Solange no sítio. E aí eles começaram a entrevistar a nossa história. E eu lembro de um ponto marcante dessa conversa, que eu falei assim, eu era pastor da igreja quadrangular, e na hora que eu falei eu era, imediatamente o pastor Marcos me interrompeu. Como assim era? Então você está renunciando ao chamado de Deus? Foi bem direto. O pastor Marcos e a pastora Lidiane, eles eram bem firmes, né? E eu falei assim, não é uma questão de renunciar, mas é assim, porque a gente não conseguiu mais exercer na denominação que nós fazíamos parte.
que foi bênção até então na nossa vida, mas nós estávamos passando um momento delicado e difícil. Ele falou assim, você pode até recusar o chamado de Deus, mas o chamado de Deus nunca vai cessar. E aquilo já me impactou, e ali o pastor Carlos conversou conosco e falou, ó, a gente está ali, a gente funciona assim, nós estamos numa congregação, que é a congregação da Igreja do Brasil para Cristo, da Igreja do São Cristóvão, Cascavel. Tudo começou com a Associação Espaço Água Viva, ele começou a contar, e aí contou a história, e convidou a gente para ir no culto, e naquele mesmo domingo eu fui no culto. Então nós fomos convidados, né, para ir na formatura, e aí lá a gente já notou que tinha algo diferente, que nos chamou a atenção, e nós também começamos a ver algo diferente que estava acontecendo dentro da casa, né, do Osmar e da Mayra, que o Osmar é meu irmão. E aquilo a gente começou a ficar curioso com aquilo que estava acontecendo. E aí começou a ter culto, ter as atividades na igreja e eles nos convidaram para ir. E aí a gente foi, né, lá. E eu lembro que a gente chegou e a gente foi muito bem acolhido. É uma característica ali da igreja, né? O acolhimento, a gente se sentiu amado, né? Protegido. Protegido. É um lugar onde a gente sentiu que tem um lugar para nós. Então nós fomos na formatura do CRAU e lá nós vimos que tinham outros cursos. E como a gente estava com algumas dificuldades com a nossa filha menor, ela tinha ali 2 anos e pouquinho na época, acho que até menos do que isso, né? Eu acho que eram uns 2 anos e meio. A gente viu o curso Como Criar Seus Filhos. E aí a gente pensou, agora a gente vai dar conta de cuidar dessa menina. Vamos colocar ela nos eixos. E aí a gente fez o Como Criar Seus Filhos. E aí a gente viu que não era a filha que precisava de conserto, eram os pais. Para mim foi algo assim, muito forte, né? A questão ali da paternidade. Com a minha filha ali, que foi a primeira filha, né? Assim, no começo. E eu vi que realmente eu não estava assumindo o meu papel de pai. E é o que eu sempre falo, assim, sabe? Eu deixava tudo pra Lu, as minhas obrigações, como pai, como sacerdote. E aí é onde que o meu casamento começou a dar os problemas que eu falei, né? Ela abraçou uma causa que não era dela, o papel, no caso, né? É de pai e de mãe, e aí a pressão foi aumentando, né? Cada vez mais, e aí o que acontece? A pessoa não aguenta, né? Ela estoura uma hora. Era a minha questão, eu sempre falava, mas o que tá acontecendo? Não tô fazendo nada, mas não tava mesmo fazendo nada. Pra que esse estresse, essas coisas, e a gente sempre colocando a culpa no outro, né? E eu vi que o meu casamento estava se acabando, se afundando, por causa da paternidade. De pai, que eu estava deixando a desejar dentro ali da minha casa. Então, nós conhecemos a igreja através do meu irmão, dele e da minha cunhada, né? Que nos apresentaram numa fase bem conturbada do nosso casamento, né? Nós estávamos, assim, praticamente juntos, separados, né? Aí que eles nos fizeram o convite, né? Para que a gente fosse. Eu fui por livre e espontânea pressão e o Adelar foi por livre e espontânea vontade, né? Verdade. Foi assim que a gente conheceu E eu o nem era BPC. convertido, mas fui porque queria salvar o meu casamento. A gente foi recepcionados pela Pati e pelo Pedro, né? Que estavam na recepção. É verdade. Aí fomos apresentados para Lidiane e para o pastor Marcos, né? E fomos muito acolhidos, né? Com as poucas pessoas que tinham na época, né? Não era uma igreja grande, né? Ela era pequena. O salão ali era metade do que é hoje. Mas a gente foi muito acolhido, assim, muito introduzido, né, naquele lugar. Foi muito gostoso. Foi gostoso por causa que eu, na verdade, eu fui para salvar o meu casamento. Então, tudo que vinha de Deus,
Eu, na verdade, quando ela era de outra denominação e a gente estava separado, eu ia na igreja dela como visitante. Aí quando ela foi embora, aí eu fui com meus filhos para tentar salvar meu casamento. E daí, como a gente conheceu ali, eu ia para todo lado para tentar resgatar o casamento. Foi muito rápido, né? Foi uma conexão muito rápida e daí a gente começou a aprender, né? A ser instruídos, muito bem acompanhados, né? Que eu acho que é o que mais fez diferença para nós ali, foi a gente ser acompanhado. A gente foi acompanhado ali de um jeito que não tinha aquela invasão da nossa privacidade ou da nossa casa, ou da nossa vida, não. A gente era acompanhado, mas sem pressão nenhuma. Então era muito fácil, né? Você se conectar ali. Assim, de novembro a dezembro, eu pedi algo para Deus. Falei, Senhor, o Senhor quer cumprir tudo aquilo que foi falado do curso na minha vida? Então prepara um lugar novo para mim, que a gente passava muito dificuldade onde nós estávamos. A gente optou em ir para Aviário porque a gente estava com a vida financeira e a Aviário não pagava luz, não pagava água, não pagava aluguel. Mas eu estava cuidando de 3 aviários muito ruins. E quando eu olhava do sítio onde eu morava, olhava no alto, tinha 2 aviários novos que tinham sido construídos. Falei, Senhor, o Senhor quer mudar minha vida financeira? Me dá 2 aviários daquele para me cuidar que eu ajusto. E no mesmo mês de novembro, no mês de dezembro, início do mês de dezembro, a gente estava procurando um novo lugar para ir e nós fomos abençoados com uma proposta de trabalho que era cuidar 2 aviários novos. E assim, ali Deus me abençoou e ouviu aquela oração. E na virada de 2014 para 2015, eu tinha pegado os aviários, os frangos iam chegar no dia 1º, eu tive que passei a virada na igreja, saí da igreja, levei a Tati para casa e eu fui sozinho para o sítio para preparar o aviário para receber os pintinhos. E ali começou tanto a nossa caminhada como a nossa nova vida, né, financeira, porque os aviários novos iam proporcionar para nós uma vida melhor. Eu lembro do começo da igreja, tudo que nós fazia tinha comida, né? Tinha comida, pipoquinha nos estudos ali tinha. Eu lembro dos estudos, era muito, como é que fala? Polêmico para nós, né? Tudo era acabava e a salvação, e não sei o quê, e, né, dízimo, tudo polêmico, nós polemizava muito, né? Éramos pouquinhas pessoas ali no estudo, mas sempre o Marcos tocava um louvor com o violão para iniciar ali. Todo mundo de boa, né? Todo mundo bem tranquilo, e é igual o William falou, como a gente era muito pouquinho, a gente queria saber de tudo, a gente tinha muita curiosidade, a gente perguntava muito do inferno, qualquer coisa. Mas queria saber. Não sei se a nossa preocupação era ser salvo ou não ir para o inferno, porque nós perguntava muita coisa. Para mim sempre foi algo muito forte para mim estudo. Eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto muito de grupos de estudo, interagir. E esse momento foi muito bom para nós, porque era um momento de se conhecer, um momento não era um lugar que você ia para aprender, um professor ensinar. Era um momento entre nós em grupo. Nós se auto-conhecia a palavra dentro de cada um. O comentário de um acrescentava no comentário do outro, que acrescentava no comentário do outro, e nós dividimos experiências com Deus. E essa é uma das características que até hoje perdura na igreja. Os grupos de estudo formado dessa forma, é o compartilhamento, e isso para mim foi muito bom. Quando começou os cultos, a igreja, é importante também lembrar que daí era todos que serviam em todas as áreas, né? Levava a palavra, limpava, né, a igreja, dava a palavra na terça, às vezes ajudava nos estudos, né? Aí era o louvor, era o ministério infantil. Tudo nós tínhamos que participar, não tinha que fazer. Era revezamento, um dirigia e nós não sabíamos que estava aprendendo, né? Mas achava que estava, né? Eu teve um dia que eu fui aprender a cantar lá na casa da Lidia, você lembra disso? Meu Deus. Você lembra? Precisava alguém pra cantar. Eu falei, vou lá então. Fui lá, Lidia, então vem em casa aqui. Fui lá, sentei no sofazinho lá, vamos aprender a cantar. Meu Deus do céu. E ela, solta a voz, eu... Que voz? Aí daí eu acho tipo assim, não chamou mais, né? Então... aí tava lá, eu falei, então, vi um cara tocando, não sei se foi jantando, não sei. Perguntei pra um cara, onde compra um violão aqui?
No outro dia acordei cedo e falei, comprei um violão. Eu falei, né, amor, comprei um violão, agora Vou aprender a tocar. Vou tocar violão. Fechou. Perdi, mas aí fui, quando eu cheguei de viagem, fui atrás da aula, fui atrás do Charles, né? Fui atrás do Charles. O problema, a Ju não deixava eu ensaiar em casa. Mas era terrível, gente. Ele começava 55 vezes. Não conseguia sair do começo. Os dedos duros, assim. E eu fazia uns vídeos, uns negócios pra aprender no YouTube. E ela não deixava. Para com esse barulho, para com esse barulho. Quando chega em casa, daí eu não conseguia ensaiar. Aí Nilda falou, mas o que eu vou fazer? Eu não posso desistir. Aí que o abençoado Osmar começou a fazer aula também. O meu finado pai, ele tocava bastante instrumentos, né? E eu era apaixonado para aprender a tocar. E daí eu falava assim, pai, me ensina a tocar um instrumento, um violão, alguma coisa. E daí ele não sabia ensinar. Ele falava assim, ó, você faz assim, assim, assim. E faz. Segura a corda e segura a corda e tal e faz. E daí eu não conseguia aprender daquele formato, né? E daí quando o Marcos e a Lidiane estavam à frente da questão da igreja, eles que faziam o louvor, né? E daí o Marcos, se eu não me engano, ele começou a trabalhar com caminhão, né? Viajando. E daí houve-se a necessidade de ter alguém para auxiliar a Lidiane ali. Só que eu não sabia tocar. Então, o que eu fazia? Eu pegava o cronograma dos louvor que iam ser executados no domingo. E daí na terça-feira que antecedia o domingo, eu tinha aula com o Charles. Aí na aula eu pedia para ele me ensinar a tocar. Aqueles tipo 2, 3 louvores. E aí eu chegava lá no culto e tocava. Eu aprendia na terça e tocava no domingo. Na sequência veio a Aline, a Monique e a Mayra. Então, houve esse convite, né, da Lidiane para a gente ajudar no Ministério de Louvor. E daí eu conhecia que a Monique tinha o dom, mas daí eu quis incentivar ela e entrar junto. Falei, vamos, né? Vamos junto que a gente pode fazer parte do ministério, sim. Mas eu estava ciente que eu não sabia cantar, era mais para dar um auxílio, né? Mais pela questão do servir do que por louvar mesmo. Coitada das pessoas que me ouviram naquele período, né? E eu acho que é muito nisso, assim, que o sentimento que eu tinha era, gente, eu tô recebendo tanto aqui, então eu preciso fazer algo para, né, ajudar, para recompensar. E como tudo estava iniciando, então era de tudo, né? Era a parte de limpeza, era a parte do louvor, era a parte, né, ali da dinâmica do culto mesmo. Então, o que chamava, vamos lá, né? Tinha essas primeiras experiências, assim, né? Mas aí eu entendi que o louvor não é pra mim, vamos deixar pra quem tem dom pra isso, né? Eu sempre gostei também, né? Sempre gostei. Mas quando eu fui chamada pra cantar, eu não queria. Eu não queria participar. Então, assim, eu lembro que os primeiros ensaios eu fui, mas eu fui por quê? Porque eu tinha que abrir mão do meu sábado. Né? E daí essas coisas, abrir mão do sábado para ensaio, que era sábado à tarde, o ensaio do louvor naquela época. Então eu sempre fui muito reticente com as questões das renúncias, sabe? Então isso para mim era um tratar. Mas depois, o começo a gente fica mais reticente, mas depois a gente entende e flui. E foi uma das épocas assim onde eu fui mais tratada. Foi o ministério, né, de louvor. Foi ali a parte de amadurecimento mesmo, sabe? De lidar, de servir, de ser humilde, de se colocar os outros na sua frente, entendeu? De você ter que se diminuir para que o Senhor cresça. Até a nossa vestimenta, a gente era cobrado. Aquilo que a gente passava de maquiagem, unha, muito cheguei lá na frente, sabe? Então a gente foi muito ensinada, né, nessa parte, e a gente louva de temor, a Deus, né? Por isso, por essa reverência que nos foi mostrada e ensinado, né, da forma como que a gente tinha que se portar como ministras de louvor lá na frente, né? E eu falo que eu não sei, porque toda vez que eu ia lá na frente eu só chorava. Eu não sei, eu acho que aquelas pessoas que me viam lá na frente falavam assim, gente, essa menina tem muito problema, coitada dessa menina. Todo louvor ela chora. O processo, assim, a formatação nossa na questão do louvor
ele foi muito importante porque a Lidiane era bem rígida. É. A gente foi, assim, formatado a ferro e fogo. Isso era Mas não é uma crítica. Não é uma crítica. Eu me lembro que quando a gente ia tirar um louvor novo, por exemplo, geralmente a gente ficava sentado, né? E daí as meninas iam tentar fazer uma voz e não conseguia, e não alcançava. Daí a Lidiane falou assim, não, vamos levantar. Levanta aí, senão o diafragma não trabalha e vocês não conseguem soltar a voz. O Mauro Soares tinha uma antena ali, porque ele fica meio vizinho de fundo ali, né, do local ali. E daí, como ele sempre trabalhou com rádio e tal, ele tinha uma antena de transmissão e os equipamentos que a gente tinha pegava, muitas vezes, a frequência da antena. E daí, o que estava sendo passado na antena saía no som do culto, né? Mas assim, não foi nenhuma nem duas, não. Foi muitas vezes. Das meninas com 3 microfones, eu lembro que elas ficavam segurando o microfone. Aí ficava uma sempre de pedestal, ali segurando, e as 3 tentando cantar. Não pegava nada no microfone, né? Sim. E daí eu falava assim, eu tenho a voz muito alta, gente, eu vou mais pra trás. Senão aparece a minha voz, né? Aí eu ficava mais pra trás um pouco pra voz delas, que era um pouquinho mais suave que a minha, porque eu tenho a voz muito alta. Pra aparecer as 3, porque senão... Aí, geralmente, o microfone eu ficava comigo, eu ficava com a Mayra, a gente ia intercalando ali, uma do lado da outra, e segurava na mão. o microfone. O primeiro que na sessão veio o Eduardo tocar carrom. Eu não tocava mesmo, verdade. Você não tocava, aí veio o Eduardo, ele tocou carrom no Criança em Ação. Aí eu lembro que o Marcos ainda deu uma incomodada. Ele pediu, por que você não vem pra cá ficar tocando carrom com nós, tal, no culto? Aí o Du falou, não, meu Lucas já sabe. Aí ficaram incomodando e tal, aí eu toquei 2 cultos. Eu lembro que você não sabia tocar carrom, era só eu que sabia. Isso. Aí teve 2 cultos que eu toquei, errei tudo com toda certeza. Obviamente. E daí nessas 2 semanas você foi aprendendo. Aí eu lembro que a gente ficou ensaiando, que o Eduardo não tinha tempo de te passar, eu te passei o que eu sabia. Isso. Ou seja, nada. Tudo errado. Ou seja, ele já tinha aprendido zoado. Daí eu aprendi pior ainda. Antigamente, no espaço ali onde hoje é todo o salão da igreja, né? No primeiro pilar, na parte de cima, tinha uma divisória que até naquela porta que passa o acesso lá para a tenda. Então aquele espacinho ali era a salinha das crianças, porque a gente não tinha os containers lá atrás. E o louvor, naquela época, ficava encostado ali naquela divisória de Eucatex. É tipo isso aí. E eu me recordo que, na época, a gente tava no louvor, o Cláudio, tio do Hermes, ele fazia contrabaixo, né, no louvor. E daí ele tava sentado num banquinho assim, que eu acho que era intervalo do louvor ali, tava tendo a palavra. Eu não me lembro se ele foi levantar, ou foi sentar, ou foi se ajeitar. O banquinho virou para trás, ele escorou e foi tudo para trás. Acessou a parte das crianças pela parede. Era pequeno, tinha a parte do salão dos cultos e a parte da salinha das crianças junto, né? Então, quando as crianças louvavam, o culto tinha o louvor das crianças. Quando o culto louvava, as crianças tinham o louvor do culto, né? Por causa da proximidade. Aquele cantinho fechado, né? E às vezes a gente até ajudava, auxiliava lá a Solange, a Lidiane na época, né? Com as crianças. Então, às vezes era a gente que ficava por lá. Mas aí, criança, tu sabe, né? Não tem como tu segurar o volume. Aí era assim... Num período longo ainda, né? Fica quieto! Daí eles batiam algum brinquedo, não podia... Não bate o brinquedo! Não! Então, tipo, eles não podiam nem encostar o brinquedo no chão. Passar o brinquedo que fazia barulho, porque a gente não queria que fizesse barulho no culto, né? E às vezes batia, às vezes ouvia aquela divisória balançando lá, porque tinha alguém batendo. Então, assim, nós fomos também nesse processo todo, a gente entrou, foi bem intenso, assim. E aí, logo após os cursos ali, a gente foi para o encontro com Deus, né? A gente fez vários. O pessoal geralmente faz um, né? Mas a gente fez vários, porque a gente estava bem quebrado, tinha bastante coisa para arrumar. Mas nesse primeiro, eu sempre fui muito tratada na questão da paternidade e na questão de liberar perdão, né? E eu fui para o encontro com Deus e eu entendi que eu tinha que liberar perdão para uma pessoa específica lá. E eu retinha esse perdão no meu coração.
E ao mesmo tempo, a gente tinha muita vontade de ter o segundo filho. E já fazia 2 anos, né, que a gente estava tentando, e a gente ia no médico, e tá tudo bem. E o segundo filho não vinha, né? Então, eu já estava bem entristecida com isso. E aí teve esse dia que veio também o apóstolo Walter Fiel. E eu tinha entendido que, às vezes, quando a gente retém, né, eu estava retendo o perdão para alguém, então também a bênção na minha vida estava sendo retida. Quando eu liberei o perdão para essa pessoa, logo em seguida foi o culto com o apóstolo Walter, né? E aí no final, e eu lembro que ele chegou assim, e ele estava falando, dando umas profetadas e contando o que tinha acontecido. E eu ainda olhei e pensei, eu falei, nossa, meu Deus, mas olha esse homem mentindo em cima do púlpito. Porque ele tinha falado que ele tinha orado para chover em determinado local e tinha chovido. E eu olhava aquilo e eu falava, Deus, tem misericórdia desse homem. E aí, no final, ele pediu quem precisava de um milagre, quem queria uma oração. E aí nós fomos à frente, né? Ele pediu para a pastora Solange colocar a mão no meu ventre e ungir. E ele orou e ele profetizou que dentro de 1 ano a gente estaria ali e a gente estaria testemunhando que a gente ia estar com o nosso filho no colo. E na manhã seguinte, era 6h30 da manhã, hoje nós entendemos isso, né? O Espírito Santo me acordou e falou, vai fazer um teste. E assim, eu fazia teste todo mês, o Hermes nem sabia. Todo mês eu fazia teste, todo mês dava negativo. E aí aquele mês a gente foi, fez o teste, eu fiz, nem tinha falado nada pra ele. E o teste deu um risquinho, 2 risquinhos assim, o segundo quase que nem apareceu. E aí eu já fui correndo pro laboratório, eu fiz o de sangue, e aí a moça do laboratório falou, olha, fica calma, senta aqui, nem vai para casa. Espera, porque você tá muito nervosa. E aí já saiu o resultado e deu positivo. E aí na mesma semana a gente foi no médico, e aí ele fez ultrassom, ele falou, olha, eu não sei como você descobriu que você tá grávida. Porque o óvulo, ele nem desceu ainda para a parede, né? Então, assim, pode ser que nem vai vingar esse bebê. E eu falei, vai sim. Ele vai porque Deus disse que vai. E ele tá ali com 8 anos. No final ali, ele deu uma palavra e profetizou na vida de algumas pessoas, alguns casais. E a minha irmã e o Hermes, e meu cunhado, estavam visitando. Eles estavam visitando, eles não eram membros ainda. E aí eles foram à frente, né, receber a oração, e a gente foi também. E o Walter Fiel falou assim, ó, até o ano que vem você vai ser mãe, de novo, pra minha irmã. E daí a Mayra tava do lado dela. E daí eu acho que quando ele fez assim, tipo assim, o leque foi muito aberto, sabe? E daí a gente descobriu que estávamos grávidos também, na mesma época que a Lu. E algo que é interessante a gente relatar. Nós nunca fomos atrás de ninguém a não ser que Deus direcionasse aí. Deus enviava as pessoas para ser cuidadas. E foi na época que chegou Charlie e Rafaela, e a gente começou a acompanhar eles, tinha algumas dificuldades, e começamos um culto na casa deles, um grupo de estudo, na verdade, na casa deles. E ali a gente começou um trabalho que perdura até hoje, a gente gosta desse trabalho em casa, de estudo, de cultos, discipulados. E assim sempre foi muito gostoso esse cuidado, de se doar. A gente não era pastores, assim, a gente era tratado como pastores, a gente recebia o nome de pastores, né? O pastor sempre nos honrou dessa parte a respeito do título, ele nunca falou, não, aqui vocês não vão ser, mas a gente cuidava de pessoas como irmãos. Eu acompanhava muito o Fernando e a Tati, né? Aí eu fui no JS, na Lu e no Hermes, né? O culto foi lá na edícula dela, foi muito gostoso, tinha algumas famílias. Também fui na casa do Charles e da Rafaela. A gente foi também na casa do pai do Pedro. E foi assim gostoso, porque você via, né? O quanto era importante. Foi esses cultos que nos fizeram a querer estudos na nossa casa. Como o Adelar estava participando, ele tinha um entendimento, mas ele era ainda meio tímido nessa área, né? E o pastor Carlos, ele teve esse discernimento. Então vamos fazer na casa de vocês, que daí a gente já consegue trazer a sua filha, né? Consegue
criar um ambiente mais descontraído, que vinha o meu sogro, a minha sogra. Então foi muito gostoso. E mais uma vez ver o cuidado, né, de se preocupar em não que nós fôssemos até o estudo, mas sim o estudo foi até nós. E foi muito gostoso, foi um período muito bom do Transformação Total, ali em casa, né? Resolvemos comprar furgões, né? Furgões de câmara fria para colocar as salinhas das crianças. As crianças começaram a crescer, né? Algumas por orações, né? A vinda do pastor Walter Fiel lá orando para que as pessoas engravidassem também. Eu acho que desencadeou uma série de pessoas. Mas enfim, as famílias vinham porque também tinham problemas com as crianças, queriam achar um jeito. Então compramos furgões, nós ganhamos, né? Repartimos o furgão. Mas a gente colocou os furgões lá, foi em 2 dias. Teve o primeiro dia que foi colocado 2 furgões, que foi o das crianças, e hoje onde é o sala de amamentação ali e o escritório, e o outro furgão que é a sala da comunicação hoje veio posteriormente, não veio no mesmo dia. Uma coisa que eu lembro dos furgões é que os furgões não tinham piso, como tem hoje ali na igreja, né? Era tudo de fibra, né? Era Quebrado. tudo de fibra e tava tudo quebrado. Então tinha tipo uns buracos assim, não é uns buracos, mas era meio que rachado assim, daí você pisava e afundava assim, fazia um barulhão. Aí quando lavava o furgão, infiltrava água embaixo, você saía pisando, ele saía vertendo água pra cima. Nossa, é verdade. Aí montou-se os containers e depois de montar o container, ele ficou bem, não tinha cobertura. Filtrava água, filtrava tudo. Aí nisso tinha um colega de trabalho, né? E chamemos ele, né? E eu dei a mão de obra lá ajudando, né? Construímos as coberturas do container, que foi construído na época. Eu lembro, acho que o Natan fez a parte elétrica, nós fizemos a parte mecânica ali, da cobertura, das soldas. Ah, do choque, nós estávamos tomando choque, tomava choque, nem sabia o que era o choque. E não descobri porque não tinha nada, né? Aí foi um dia que o rapaz não dá choque, ele pegou nos dois, mas tomou um que foi de nascer cabelo quase, foi, né? Aí eu tive encontro com Deus. Lá foi verdadeiro mesmo. Até então eu sempre falava para ela que eu nunca queria ser crente. Jesus. Mas graças a Deus Jesus me enxergou.